Reino de Songhai. Império Songhai foi um estado pré-colonial africano e grande civilização da África Ocidental que desenvolveu-se onde hoje está localizado o país Mali, que foi fundado em 1464. O Império Songhai, inicialmente, era um estado que foi criado com a sua cisão do Império Mali em 1360, em uma época extremamente conturbada para o Mali. O Império Songhai, em si, foi fundado, oficialmente em 1464, quando Sun Yali, o primeiro grande governante de Songhai independente, se aproveitou da crescente fragmentação do Império Mali para expandir o seu próprio império. Mas somente chegaria a seu apogeu durante o reinado de Skia Maomé I da dinastia de Skia, cujas reformas administrativas, religiosas e educacionais consolidaram as conquistas militares de Sun Yali e permitiram o Império Songhai prosperar durante a maior parte do século XVI. O reino de Songhai se relaciona com Gao, uma cidade fixada próxima ao rio Níger. Ela foi um importante centro econômico, comercial e político, além de obter um expressivo poderio militar. Centrado na cidade de Gao, não tardou para que Sun Yali conquistasse todas as grandes cidades mercantis ao longo do rio Níger, incluindo Timbuktu, antiga capital do Império Mali, em 1468. Sun Yali governou até 1492 e, ao longo desses anos de conquistas às custas das conturbações que permearam a África Ocidental na segunda metade do século XV, o Império Songhai acabou se transformando no maior império da história da região e um dos maiores da história da África. Gao era a capital e tinha cerca de 100 mil habitantes. Timbuktu tinha uma população de pelo menos 80 mil pessoas. Era o local de uma universidade famosa, enquanto a maioria dos criadores de gado, vivendo nas zonas rurais, continuou a seguir as crenças tradicionais. A religião muçulmana tornou-se dominante nas cidades. Situando-se como uma joia no meio da África Ocidental, o Império Songhai possui uma história de conquistas e cultura, auxiliando na construção de um dos maiores impérios da história de sua região. O Cavaleiro Songhai foi fundamental para as estratégias de guerra desse estado em ascensão, e marcaram a hegemonia desse império durante o século XVI, ajudando a escrever um capítulo na história da África. O Cavaleiro Songhai se ergueu como uma das forças mais potentes da região no seu período. No que corresponde ao seu sistema militar, o Império Songhai não era muito diferente de seu antecessor, o Império Mali. Da mesma forma que em Mali a cavalaria era o centro das forças de elite para o combate, o mesmo ocorria com Songhai. As similaridades entre as cavalarias das duas nações estão até mesmo em seus equipamentos. Como armaduras, os cavaleiros Songhai usavam suas próprias túnicas, ou até mesmo armaduras de cota de malha por cima de suas roupas comuns. O Império Songhai se espalhou ao redor da África Ocidental, aproveitando-se do colapso do Império Mali. Depois da conquista de Timbuktu em 1468, Songhai também capturou Diane em 1473. Eles também foram atacados pelo reino de Ateng em 1480, mas foram duramente derrotados pelo ascendente Império Songhai, que cada vez mais enraizou sua hegemonia na região. Apesar dessas grandes conquistas, não existem registros detalhados de batalhas durante a época de sua expansão, e uma das batalhas mais bem relatadas que envolveram o Império Songhai foi a Batalha de Tondibi. O império prosperou até o final do século XVI. Então, o exército de um reino da costa noroeste da África, o Marrocos, precipitou-se sobre o Saara. Em 1591 os marroquinos já tinham capturado com facilidade as cidades dos Songhais, porque possuíam armas melhores do que as deles. O povo fora das cidades continuou a lutar contra os marroquinos, mas não conseguiu restaurar o império. A Batalha de Tondibi ocorreu em 13 de março de 1591, entre o Sultanato do Marrocos e o Império Songhai. O Sultanato do Marrocos estava nessa época presenciando o apogeu de seu poder sob a dinastia Saad. A maioria do povo Songhai criava rebanhos de animais para viver, contudo, muitos Songhais viviam em grandes cidades. Todas elas eram centros comerciais à beira do rio Níger. A grande maioria dos Songhais e dos povos do império que viviam no campo permaneceu ligado às crenças ancestrais da região. Os Songhais cultivavam os espíritos que habitavam a natureza, dos quais podia-se obter favores.
Deste modo, a religião tradicional tão viva no campo servia à sociedade, protegendo-a, proporcionando-lhe equilíbrio psíquico. Em contraponto, a fé islâmica teve pouco impacto no campo, mas, na sociedade urbana e aristocrática, o islamismo sofreu alterações para melhor se expandir. Já se tratava, portanto, de um islamismo negro africano tolerante. Características: localiza-se na África, na região noroeste do continente, um dos maiores impérios africanos da história. Sua base de poder era sobre a volta do rio Níger nos dias atuais Níger e Burkina Faso. Capital: Gao. Religião: islamismo. Língua oficial: Songhai. Forma de governo: monarquia. Referências: trabalho realizado pelos alunos do primeiro ano A, Colégio Estadual João Ribeiro de Camargo.